O medo, ele aparentemente é uma coisa ruim, certo? Mas se eu falar pra vocês que o medo também tem um lado bom, vocês acreditam? Mais ou menos? Tá, o medo. O que é o medo? O medo você sente quando você antecipa uma coisa que é ruim pra você. Às vezes a coisa nem aconteceu ainda, mas você já tem medo. Digamos, quem nunca? Eu duvido que alguém não fez isso. Às vezes você tá pensando na vida e você começa a pensar: meu Deus, se minha mãe morre hoje. Você não, eu já chorei pensando nisso, cara. Sério. Eu já chorei pensando: puxa, se minha mãe morresse agora, o que ia ser de mim? Tipo, poxa, sei lá, cara. Nossa, eu me remoí já com esse assunto, assim, sabe? Minha mãe e meu pai, na verdade, né? Que são, assim, como que eu posso dizer? Eles são o meu norte, assim, né? Eles que me ajudam muito em tudo. E nossa, eu já me peguei várias vezes pensando. E são coisas na nossa cabeça, né? Que a gente começa a pensar do nada e sofre à toa, às vezes. Começa com aquela ansiedade de que algo ruim vai acontecer e a gente acaba até se machucando, se maltratando pensando nisso. Então, o medo é isso. É um sentimento natural que todo mundo tem. Quem fala que não tem medo, alguma coisa tem medo. Tem medo de falar que tem medo. E o medo é isso. Mas o medo não é tão ruim assim. Por quê? Quem já viu uma pessoa que fala que se acha valentona, assim, que eu não tenho medo de nada, que enfrenta tudo que vem. Cara, o medo ele serve de aviso, na verdade. Quando tá pra acontecer algo ruim, ou você sabe que se você fizer tal coisa, vai acontecer algo ruim pra você, que você fica com aquela ansiedade, aquele medinho dentro de você e fala: meu Deus, eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso, pode ser que aconteça isso. Você fica meio cabreiro, assim, sabe? Quem nunca passou por isso? Eu já, várias vezes. O medo ele serve de aviso também. Mas ele também é um dos sentimentos que levam a Deus. Hoje, minha mãe ela tá bem mal, assim. Ela tá passando por uns problemas de saúde e a gente não sabe mais o que fazer. Já levamos ela no médico várias vezes. Ela toma vários remédios e não tá passando, sabe? E daí você vê tua mãe que não quer parar de trabalhar. Ela chegar hoje na sala da minha casa, chorando assim pra mim, meu pai falar: eu não sei o que fazer, tá doendo tudo, eu não consigo fazer minhas coisas, olha o jeito que tá essa casa. E aquilo, nossa, me cortou o coração, assim, sabe? E a minha mãe é uma mulher que sempre tá aqui na igreja, sempre tá buscando, sempre tá orando, sabe? É uma mulher que é uma referência pra mim, assim, no mundo espiritual, sabe? E ver ela daquele jeito eu não entendia. E eu fiquei bem chateado, assim. E ela passou, a gente acalmou ela, a gente colocou ela deitada um pouquinho, ela tremia, assim, de frio, tremia. E febre, um monte de coisa nela, e aquilo foi me dando um desespero. Já falei: meu Deus, minha mãe não é de fazer isso. Eu, quando tô doente, eu faço um drama mesmo. Eu deito, fico 3 dias se deixar lá. Mas minha mãe, ela não é assim. Quem conhece a mãe da gente sabe que, por mais que ela esteja doente, ela vai estar limpando a casa, ela vai estar fazendo alguma coisa. E quando eu vi ela daquele jeito, ela se entregando daquele jeito, eu fiquei muito preocupado. E eu pensei, sinceramente, assim, em orar por ela. Mas alguma coisa me deu medo, sabe? De orar e não acontecer nada, sabe? E eu fui lá pra fora. Eu peguei, sentei no sol um pouco lá e fiquei pensando na vida. De repente chegou um pastor na minha casa. Olha como Deus é, cara. E esse pastor é lá da igreja do Robson, do Deus Provedor lá. E o pastor chegou, e eu olhei pra ele e fiquei quieto. Falei: cara, eu pedi pro pastor orar pela minha mãe, né? Tipo, já que eu não tive as bases, eu pedi pro pastor orar, né? Mas ele começou a conversar comigo e tal. E a hora que ele falou que ia pra casa, eu falei: pastor, deixa eu pedir uma coisa. Daí ele me olhou assustado. Ele tava indo embora, literalmente. Eu tava quase pipocando, na verdade. Eu quase deixei passar o pastor, né? Daí eu falei: pastor, você pode orar pela minha mãe? Daí ele aceitou, foi lá, orou pela minha mãe. A minha mãe, nesse exato momento, ela tá dançando lá na igreja do Vado. Então ela não tá 100% ainda, mas eu creio que Deus vai dar essa cura pra ela. E se ela, não sei, se talvez não tivesse orado, ela tivesse lá deitadinha ainda, cheio de calafrio, com febre. E isso eu comecei a pensar hoje sobre esse tema que eu ia pregar. Poxa, a hora que apertou a coisa, que eu senti o maior medo, eu falei: poxa, eu lembrei de Deus. Falei: por que eu não oro, né? Mas assim, pipoquei e não orei. Fiquei com vergonha, gente. Não pode ter vergonha. Beleza? Aprenda com o erro dos outros. Não errem assim. E o medo também serve para essas coisas, para levar a gente para perto de Deus. O medo, ele é não sei se é um sentimento que pode chamar o medo, mas ele é muito perigoso também. Assim como ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim.
que às vezes tem situações que o medo chega a paralisar a gente, que a gente não sabe o que fazer, sabe que você fica pensando e não sabe o que fazer, e fala, meu Deus, nem fala, meu Deus, você não sabe o que fazer mesmo, você fica chorando. Eu vou contar pra vocês, eu vou ficar com vergonha depois, mas eu vou contar pra vocês. Eu tinha um sonho de virar jogador de futebol, né? Aí, a primeira vez que me chamaram para ir para um clube de fora foi pro Rio Grande do Sul, pro Internacional. E eu tinha 16 para 17 anos. E adivinha o que eu fiz? Fiquei com medo e não fui. Pipoquei. Nossa! Meu pai falava, filho, é a tua chance agora, não sei o quê, aproveita que você é novo. Nossa, aquele medo, sei lá, que ia dar tudo errado, sabe? Eu fui lá e não fui. Fiquei morrendo de medo e não fui. Fiquei aqui em Curitiba. E todo mundo me chamava de burro, né? Ah, você é besta, cara. Um monte de gente querendo a chance que você tem, você não foi e tal. Falei, não é a hora ainda. E eu só tava com medo, tá ligado? E passou. Passou mais um tempo, acho que 1 ano, deu certinho. Quando eu tava pra completar 18 anos, apareceu uma nova chance pra eu ir pro Rio de Janeiro pra jogar no Fluminense. Aí eu orei e venci o medo, fui. Beleza, fui pro Rio e tal. Eu tava com medo de ir de avião, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Dá muito medo, sério, cara. Quem não voou, voe, mas você vai ficar com muito medo. E eu passei mal na ida, vomitei no avião. Foi um mó vexame, sério. Sério, quem me vê sorrindo assim não vê no dia, cara. Foi muito feio. Aí beleza, passou. Fiquei lá um tempo, não deu muito certas coisas. Mas lá como eu fiquei sozinho, eu continuei indo na igreja. Claro, eu não tocava porque eu tinha pouco tempo na cidade e eu só ia na igreja mesmo. Pegava minha Bíblia todos os dias que tinha um culto, lá era na quarta e no sábado, e domingo ia pro culto, numa batista. Igreja bem da hora. Era mais próximo que tinha, na real. Mas era legal. Aí que rolou. Beleza. Passou um tempo, não deram muito certo as coisas pra mim. A hora de voltar pra casa. Nossa, tava faceiro, eu ia pra casa, sabe? Daí o cara que era meu empresário, gente boa, mas fraco, né? Não me ajudava muito. Ele comprou uma passagem pra mim que era de promoção. E era 8 horas da manhã meu voo. E eu acordei cedaço, e como eu ficava longe, eu ficava em Xerém, gente. É um lugar bem feio também do Rio. Mas era Rio, né? Aí, beleza. Peguei o primeiro ônibus, que é 5h30. Eu tinha que caminhar com a minha mala pesadona numa rua de paralelepípedo. Arrebentei minha mala, carregando aquelas pedras lá. Cheguei no aeroporto 7:55, perdi o avião, cara. Nossa! Mas por enquanto tava de boa, que o pior tava por vir ainda. Daí eu cheguei pra moça todo e falei assim, não, eu perdi o avião que tá saindo aí. Daí a mulher, deixa eu ver tua passagem. Daí lá, tua passagem é promocional. Eu falei, qual que é o próximo? Bem besta, né? Eu tinha R$80 comigo. Não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito, não tinha nada. Não tinha nada. Juca também, né? Em vez de fazer alguma coisa antes de ir pra lá, não, né? Marquei. Com 80, a mulher falou, dá pra você trocar a tua passagem. Eu falei, então troca pra mim. Daí lá, vai ter um custo de R$116. E eu com 80. Falei, ferrou. Vou virar mendigo aqui. Passou tudo de ruim na minha cabeça. Daí liguei pro meu pai. Falei, pai, eu perdi o avião, não tenho dinheiro, como que eu vou embora agora? Dele, não, fala com a mulher aí, fala pra ela dar um jeito. Falei, pai, eu tenho que pagar, não tem como. Era na Azul ainda o voo. Daí eu falei, nossa, que mancada, né, cara? Aí eu tava meio de boa ainda. Que eu falei, não, eu tenho R$80. Pensa que você tem R$80, Douglas. Aí liguei pro meu empresário, o cara falou, ixi, cara, se eu te falar que eu acho que não vai dar pra trocar essa passagem aí, não. Eu falei, não, a moça falou que tem. Ele falou, não, veja aí de novo, porque é promocional. Daí eu falei, não, cara, você tá brincando comigo. Aí eu fui falar com a moça de novo, daí eu falei, moça, é promocional, né? Dela é promocional. Eu falei, você tem certeza que tem como trocar? Daí ela falou só um pouquinho, daí ela saiu, moço, não tem como trocar mesmo. Aí, gente, chorei largado. Falei, nossa, o que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro agora com R$80? E meu pai me ligava tentando me tranquilizar. Ele falava, filho, eu tô tentando comprar online aqui, mas eu tenho pra amanhã. Falei, pai, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro aqui? Era 8 da manhã, gente, vocês não tem noção. Eu ia ter que ficar até o outro dia no Rio de Janeiro, no aeroporto. Sei lá o que ia acontecer comigo. Aí eu comecei a ficar desesperado e nem lembrei de Deus. Não lembrei mesmo. Aí eu sou meio escandaloso quando eu tô meio bravo, assim, sabe? Eu começo a falar alto, sem perceber, cara. Quando eu vejo, tô polaco, né? Polaco é bravo. Aí eu, nossa, comecei a ficar nervoso. E falei, não tem o que fazer. Daí o meu empresário me ligou e falou, Douglas, dá pra você ir de ônibus.
Falei, beleza, vou de ônibus. Ele, tá, só que você vai ter que dar um jeito de ir pra rodoviária, que era do outro lado. Eu tava no Santos Dumont, a rodoviária era muito longe. Falei, cara, eu tenho 80 dele. Cara, não vai dar. Eu falei, tá, o que eu vou fazer dele? Douglas, fica aí que a gente vai ver o que faz. Nossa, e meu pai de cara e eu mais de cara ainda. Eu comecei a chorar, simplesmente sentei no negócio e chorava. Chorava. E nem lembrei, cara, de orar nada, sabe? E nesse momento que eu tava chorando assim, o meu pai me ligou. Ele falou, filho, fique tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Eu falei, como vai dar tudo certo? Eu tô preso no Rio de Janeiro aqui, sem dinheiro. Eu tinha 80, né? Fome não ia passar mais. Sem dinheiro aqui, como você quer que eu fique tranquilo? Dele, não, calma, não sei o que, vai dar tudo certo, não sei o que. Daí quando ele foi desligar, ele falou, Deus abençoe, fique tranquilo. Daí eu falei, não, tô aqui. Mas eu continuei chorando, tá ligado? E eu fiquei de cabeça baixa, assim, daí veio eu olhando pra baixo, assim, apoiado na minha mala, assim, sentado, chorando, mas chorando muito. Daí chegou um cara, assim, eu não sabia que era um cara primeiro, né? Eu só vi 2 All-Star vermelhos na minha frente, assim, ó. Daí eu fiquei olhando pra baixo, daí o cara me cutucou, olhei pra cima, era um gordinho, cara. Daí o gordinho, nossa, eu vi que você tá meio exaltado aí faz um certo tempo já, você tá bem? Daí eu falei, não tô bem, comecei a chorar tudo de novo. Falei, um cara de 18 anos, barbado, gente, chorando no meio do aeroporto. Feio. Aí o cara falou, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu falei, cara, não tem o que fazer. Minha passagem não dá pra trocar, eu tenho só R$80 aqui que não dá pra ir embora de ônibus, não dá pra fazer nada. Daí o cara, não, mas calma, dá pra gente dar um jeito, sim. Só que daí já veio a maldade na que eu falei, cara, esse cara vai pedir alguma coisa em troca. Ele era meio estranho, assim, sabe? Eu falei, ferrou, cara. Ferrou, não sei o que fazer. Daí o cara, deixa eu falar com teu pai. Daí eu fui ligar pro meu pai e eu fiquei sem crédito. Daí eu falei, cara, dá pra eu ligar no teu telefone? Daí o cara me olhou com a cara, tipo, tá, fazer o quê, né? Daí eu passei o número, ele ligou pro meu pai e falou, eu não lembro o nome dele, gente, mas o meu pai acha que tem um cartãozinho dele guardado até hoje. Daí o cara falou, senhor Arnaldo, eu tô aqui com o Douglas e tal. Ele me contou que ele veio jogar bola pra cá e perdeu o voo. Eu vou fazer o seguinte, vou ver como que funciona aqui a questão da passagem, aguenta na linha. Daí a gente foi lá, daí realmente não dava pra trocar e não tinha voo mais na Azul. Daí o cara me levou em outro lugar e viu que tinha uma passagem pra Curitiba meio-dia pela Gol. Daí eu falei, ferrou, né? Vai ser uns 500 pau essa passagem. E o cara vai falar, beleza, amigo, fique chorando aí mesmo. Que não tem o que fazer. Que nada, gente. O cara pegou, falou, viu lá o preço da passagem, ia dar quase R$500, 400 e pouquinho. Daí o cara falou, senhor Arnaldo, o negócio é o seguinte, tô aqui com o Douglas, então, eu tô comprando a passagem dele, e quando ele chegar em Curitiba, o senhor me paga de novo, pode ser? Daí eu fiquei olhando pro cara assim, eu não acreditava, cara. Daí meu pai agradeceu o cara dele, falei com teu pai, tá tudo certo. Quando chegar em Curitiba, ele se preocupa em depositar pra mim. Ele me deu o cartãozinho e tal. Dele, você tá com dinheiro comigo? Eu falei, não, eu tenho R$80. Não, calma aí, me deu mais 50. Nossa, daí de mendigo eu virei patrão, velho. Comi coxinha, comi Toblerone, tomei coca, comprei até o remédio pra não vomitar na volta. Comprei. E foi muito da hora, que daí eu vi o cuidado de Deus por mim, assim, sabe? E eu falei, cara, eu fui muito besta, né? Eu podia ter orado antes, vai com o gordinho, nem esperar se eu chorar, né? Vi se eu desesperado, já via. Eu tive que passar uma vergonhinha, né? Senão não ia ter graça, acho. E esse foi um dos medos, assim, que eu tive, que eu fiquei, cara, que vergonha, meu. Mas, então, passou vários medos na minha cabeça. Eu pensei que ia virar mendigo, pensei que alguém ia me sequestrar. Eu era um piazinho bonitinho já, com 18 anos. Falei, vão me roubar, né? Alguma coisa assim. Mas não, Deus cuidou de mim e mandou alguém. Cara, quem que vai dar 400 e poucos pila numa passagem? Fala, depois você me paga, assim que te conhecer. É difícil, cara, não tem. E, nossa, e minha mãe não sabia de nada, que minha mãe tava trabalhando no dia. Quando eu cheguei e contei pra ela, eu queria bater em mim e no meu pai, né? E eu, porque não acordei mais cedo, eu falei, mãe, não tinha como. Enfim, deu tudo certo. Tô aqui hoje, gente. Não virei mendigo e tô bem. Mas foi um baita susto, gente. Foi um baita susto mesmo. E eu fiquei paralisado diante desse medo, que eu não sabia o que fazer, não tinha reação. Não sabia o que eu fazia, só sabia ligar pro meu pai e chorar, só isso. Paralisei. E causa desespero também na gente, né? Que a pior coisa que tem é quando a gente tá desesperado. Que a gente
Se a gente não souber, não sentar, não respirar, não pensar duas vezes, a gente toma uma decisão errada. E quando você toma uma decisão errada, cara, às vezes tem decisões que você toma que não dá para voltar atrás. Então, o medo, ele traz esse perigo para nós também. Aí, né, mas não vim falar só de coisa ruim, né, vim falar de coisa boa também. Que esse medo, ele dá para ser vencido, assim, sabe? E uma das coisas que me ajuda muito é quando eu tenho medo, é conversar sobre esse medo. Minha mãe, assim, ela é muito parceira, sabe? Tipo, que nem quando eu fui comprar esse carro que eu tô agora, essa benção, eu falei pra ela, beleza, eu quero carro. Daí tava faceiro, ia ter meu carro e tal. No mesmo dia que eu tava faceiro, que ia ter meu carro, eu lembro que eu levantei do meu quarto, fui pro meu quarto, sentei na beira da cama dela, assim, e meu pai trabalhava viajando na época, trabalho até hoje, né? Daí eu sentei na cama dela, assim, e eu comecei a chorar. Ela, o que foi, filho? Eu falei, mãe, eu tô com medo de não conseguir pagar o carro agora. E foi me dando um desespero, assim, e dela, calma, filho, poxa, você nem pegou o carro, você já tá com medo, não vai conseguir pagar e tal. Daí eu pensei, né, pois é, eu trabalho, não tenho nenhuma conta enorme, então eu vou conseguir pagar, né? Só que daí eu comecei a pensar, tipo, nas coisas que eu ia ter que abrir mão pra poder pagar o carro. Nossa, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, que eu não conseguia dormir, cara, eu precisava conversar com alguém. E isso é bom, quando você tem alguma pessoa que você confia, se às vezes você não consegue conversar com sua mãe, com seu pai, que tem gente que... deixa eu confessar. Às vezes com meu pai eu vou conversar, não dá certo, porque meu pai me deixa mais pistola ainda. Beleza, pai, obrigado. Esquece que eu falei. Mas não é o jeito dele, sabe? Então tem pessoas que a gente não consegue se soltar e conversar sobre a situação que a gente está passando. Mas isso é muito bom. Se você tem alguém que você confia, quando você tiver com algum medo, alguma insegurança, alguma coisa, converse com uma pessoa. Solte isso para fora, faz bem para você. E melhor ainda do que conversar com essa pessoa é conversar com Deus, que é o nosso paizão. Ele nos garante, num versículo que está na Bíblia, claro, né? É um versículo que está na Bíblia. Lá em Filipenses 4, quem está com a Bíblia aí, diz amém. Amém. Cadê a Bíblia? Ah, tá, beleza. Então. Filipenses 4.